mais uma vez. Hoje eu trago uma cleromancia. Vamos ver como é que está a energia do nosso planetinha azul. Mas antes de iniciar, me conte como é que você está, como é que foi o seu carnaval, como é que está sendo aí esses momentos finais. Quero muito saber, viu? Me preocupo muito com você e com seu bem-estar. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Hoje eu trago a cleromancia, que é a leitura através dos dados do cigano Vladimir. Vamos ver o que esse mestre tem a nos dizer no dia de hoje. Oráculo. Energias do nosso planeta, oráculo. Optcha! Uau, olha como é que o dado caiu aqui. Pessoal, em alguma localidade no mundo, nós veremos cenas de ventos muito fortes, podendo também ocorrer tornados, ciclones, mesmo em fora de época. Pode ser uma tempestade que tenha um teor diferente. Infelizmente, isso pode ser apresentado por imagens, inclusive de destelhamento, quebras de árvore, queda de árvore, espaço aéreo interditado. Então, talvez algum tumulto em uma região do planeta dificulte até a volta para casa daqueles que estão de viagem. Questões econômicas estão muito fortes no tabuleiro, tá? Questões econômicas estão muito fortes no tabuleiro. Bom, será agora após o carnaval que nós vamos lidar com algumas realidades, principalmente relacionadas à economia, a toda essa questão. Poderemos sim, logo após a semana, de carnaval, com um período até de menos de 30 dias, termos alguma oscilação no mercado financeiro. Eu vejo um incêndio de grande proporção, tá? Um incêndio de grande proporção. Um fim de um ciclo para uma personalidade. O fim de um ciclo para uma personalidade conhecida globalmente. Nós poderemos ver algum debate acerca de mudanças de regimes governamentais. Poderemos ver também, a nível global, algum tipo de plebiscito sendo sugerido, algum tipo de votação sendo sugerida. O jogo também me traz um arquétipo de grandes instituições, como, por exemplo, a União Europeia, a ONU e todas essas questões, tá? Então, nós poderemos ver o abalo de uma instituição internacional. Algum escândalo, inclusive, tá? Oráculo. Nós vamos ver uma perda para uma nação. Recentemente já tivemos perdas, por exemplo, para uma população na Argentina, com a mudança das regras do regime trabalhista. Infelizmente, os argentinos vão sofrer bastante com esse novo regime, onde praticamente todos os direitos adquiridos até então foram praticamente perdidos, com margem até para abuso, já que as leis são flexíveis, inclusive em relação a horas trabalhadas e metodologias de pagamento. Então, infelizmente, foi algo que o povo argentino buscou, geralmente em governos de extrema direita. Todas as atitudes são tomadas de forma muito arbitrária e com pouco pensamento para a população mais pobre. O que importa para esses regimes é a questão econômica.
acima de qualquer coisa, independente de quem vai ficar sem comer. Eu vejo muito tumulto, manifestações, não estou falando da Argentina só, que claro que vai haver, tá? Então eu fiquei sabendo hoje dessa questão da Argentina e claro que pós isso vai ter muita confusão, muitas manifestações, mas não só na Argentina, tá? Outras localidades também vão ter manifestações populares de grande proporção. Eu vejo muito tumulto, gente correndo, isso pode ser algum problema público, né, de segurança pública, alguma confusão em um local público, tá? Problemas urbanos, como sempre tem. Ou brigas entre gangues, discussões que cheguem a trazer uma correria em uma localidade, tá? Oráculo. Opcha! Ai, gente, arquétipos de muito tumulto, tá? Então, nós geramos grandes manifestações, brigas entre oposições, né? Grupos opostos. Infelizmente, tá? Vejo uma correria danada, sabe? Pessoas correndo por causa de algum acontecimento. Fora a tendência a desastres naturais, que também pode ser isso, pessoas se protegendo, correndo e se protegendo. Nós vamos ver saques em lojas e supermercados. Veremos uma região onde manifestantes fazem saques a lojas e ou supermercados. Além disso, pode haver um quebra-quebra. Possivelmente, a tensão na Argentina vai aumentar muito. Mas não necessariamente que seja solar. Oráculo. Oráculo. Eu vejo um tumulto grande na América Central, tá? Mas falando de Américas, falando dessa questão mais global, eu vejo alguma situação ocorrendo no México. No México, tá muito forte para mim uma combinação que chega muito perto de Honduras, por exemplo. México, Honduras. Oráculo. Tchau. O jogo me mostra muitos problemas coletivos, tá? Então, assuntos de senso comum para o povo, né? Água, energia elétrica, salário, condições de trabalho. Isso pode acarretar em problemas e manifestações a respeito. Vou dar um exemplo. Digamos que uma região esteja sem água potável há 15 dias, aí toda aquela população vai manifestar. Ou vão manifestar contra uma empresa de energia elétrica. Então, não só nesse contexto político as manifestações, mas manifestações em busca por alguma melhoria, tá? Em busca por alguma melhoria. Oráculo. Europa, tá? Infelizmente, nós estamos vendo Portugal da maneira que está. O ano vai ser bem difícil para aquela região, inclusive para Portugal. Então, você que mora em Portugal, se prepare, porque virão outras tensões, virão outras situações que trará dor para o povo brasileiro. Mas para a Europa, no contexto mais geral, mais amplo, eu vejo alguns debates, incluindo questões envolvendo Rússia e Ucrânia e aquela guerra que está acontecendo lá, tá?
países como Irã, Iraque, Síria, Afeganistão, e os questões da vida, Turquia, estão muito fortes. Então, vamos reforçar também questões populares no Oriente Médio, tá? Só que é o seguinte, para aquela área, me fala de violência, muita violência. Consequentemente, poderemos ter algum problema bélico na região. Oráculo. Olha, eu vejo um fim de um ciclo para uma liderança. Não necessariamente, gente, que seja um político. Pode ser um ayatolá, pode ser um primeiro-ministro, pode ser uma figura importante de uma nação. Mas eu vejo o fim de um ciclo para uma liderança política, nesse contexto. Questões também envolvendo espiritualidade, lideranças religiosas e religiões estão em alta, podendo ser ataques contra religiosos, discriminação religiosa e todas essas questões. Claro que a gente sabe que muitas coisas ocorrem dentro de algumas religiões, né? Inclusive muitos abusos. Então, assuntos envolvendo religiosos ou religiões estão para acontecer. Inclusive escolas religiosas, tá? Oráculo. Um grave acidente de trânsito. E prestem bastante atenção. Esse acidente de trânsito poderá ser fatal para uma pessoa pública. Eu vejo também problemas envolvendo corridas, Fórmula 1, kart, algum acidente para algum piloto ou algum problema, alguma questão dentro deste contexto, tá? Vamos lá, a energia está muito sensível para o arquétipo do corredor. Então, desde o atleta, tá? Enfim, de corridas, esqueci agora o nome adequado para isso, o atletas de corrida, como também o piloto de kart, de Fórmula 1. Podemos até colocar também questões que envolvam atletas. Diz que qualquer tipo de transporte está incluído, tá? Até mesmo, gente, cavalos, o hipismo também. Poderá ocorrer algum acidente, porque eu vejo velocidade e atletismo. Então, como assim? Esporte, velocidade e esporte, não atletismo, que aí eu pegaria só atletas de atletismo, certo? Não. Velocidade e esportes. Então, qualquer esporte que use a velocidade, seja num cavalo, num esqui, num carro ou um corredor, ou esportista ou o próprio esporte, podem passar por alguma situação muito em breve, tá? Números que me remetem a corridas, a largadas, a toda essa questão esportiva estão muito presentes, tá? Vejo também contextos tecnológicos envolvendo vendas online, algum grande escândalo envolvendo vendas online, até por uma plataforma digital, por uma das redes sociais, está prestes a explodir. Opcha, oráculo. Muita tensão, muitas crises, muitos surtos, pessoas surtando violentamente, pessoas batendo em outras, né? A pessoa surta no trânsito e ataca outro motorista, a pessoa surta no supermercado e ataca a senhorinha que está recolhendo batata. Eu vejo muitos surtos que podem ser surtos de violência ou surtos psicóticos, pessoas doentes que surtam em locais públicos, tá? Consequentemente, veremos mais um daqueles casos de uma pessoa em posse de uma arma que atira em um local público. Eu sinto muito de verdade. Oráculo.
Infelizmente, eu vejo um acontecimento pegando um hospital infantil. Infelizmente, eu vejo um acontecimento pegando um hospital infantil, que pode ser uma bactéria, um surto de uma doença matando recém-nascidos, inclusive, crianças pequenas, ou até um grave acidente dentro de um hospital infantil. Eu sinto muito. Algum debate em uma nação relacionada a aposentadorias e também, gente, a cemitério, sepultamento. Talvez a gente venha ver alguma situação que pode envolver um escândalo de um plano funerário, um acontecimento dentro de um cemitério, um acontecimento dentro de um necrotério. Nós sabemos que existem casos, inclusive, de abuso sexual contra falecidos, contra defuntos. Então, algum escândalo pegando essa situação e ou a questão de aposentadorias poderá surgir a qualquer momento. Nem depois que morre a gente tem sossego, meu Deus. Oráculo. E também pode ser um acontecimento envolvendo mortos, pessoas mortas, tá?